Olá, aqui é Sandra da Maria Tivil, trazendo mais uma parte da entrevista com a terapeuta floral Cíntia Scioli Aboacef, da Essências Florais. Neste vídeo, ela nos conta como utilizar os florais. Para que servem os florais? Apenas para uso pontual? Eu tenho que fazer uma terapia floral. As gestantes, crianças, animais, plantas podem também usar os florais? Estas e outras questões são respondidas por Cíntia. Assista! Existe um lugar dentro de nós, alguns podem chamar de alma, se quiserem, né? Mas existe esse lugar dentro de nós que é preservado, ele continua original, intacto. E esse lugar, ele guarda potenciais, virtudes, qualidades que a gente pode chamar dos potenciais ou das virtudes da alma, né? E os florais, eles são como chaves, como códigos muito precisos. Eles nos favorecem ou nos possibilitam o acesso a essa dimensão dentro da gente e a chave mesmo, o código mesmo, que libera ou desperta aquele determinado potencial. Então a gente vai vivendo a nossa vida aqui na Terra, a nossa lida, né? Dessa maneira mais comum, com os recursos que a gente acha que a gente tem, mas com os florais, a gente tem acesso a recursos mais elevados, né? O melhor de você, os seus mais elevados potenciais podem vir ajudar você a lidar melhor com as questões que aparecem na sua vida, hein? Os florais, eles funcionam como tons, são notas puras, tons puros. E aí, à medida que você toma aquelas gotas, você recebe aquele tom que vai entrar em ressonância e acordar esses potenciais. Então, as pessoas que vêm para a terapia floral, elas vêm nessa busca. Então, elas vêm lidando com a vida com muita ansiedade, com muito estresse, né? Às vezes a vida é um peso, né? Elas vão lidando como se a vida fosse, e é às vezes algo muito pesado. E aí você vai acordando essas outras possibilidades de ser, de sentir, de escolher, de ver a vida. Possibilidades que estavam guardadas nessa dimensão da alma. Os florais, eles não atuam no corpo físico. A doença, ela não é o foco principal na terapia floral. Mas o corpo físico se beneficia também da terapia floral continuada ao longo do tempo. As pessoas chegam às vezes com problemas físicos, sim, o problema físico também traz a pessoa para a terapia floral, e aí a gente vai trabalhando as questões emocionais, acordando esses potenciais da alma, fortalecendo a pessoa, e ela vai se revitalizando fisicamente, o sono melhora e a qualidade da saúde como um todo melhora. Às vezes, eu indico os florais para uso tópico, é uma possibilidade, né? Então, às vezes chega alguém com uma questão física, até tem uma historinha tão bonita. Uma vez eu atendi uma menininha pequena, de 7 anos. Essa menininha veio, a mãe trouxe, porque ela, nos 7 anos de vida, ela nunca tinha dormido uma noite inteira. A menina tinha pesadelos, tinha um sono muito agitado, então não dormia ela, não dormia a mãe. Você imagina o estresse da família. Então, ela trouxe os pesadelos, né? A criança trouxe os pesadelos, ela desenhou os pesadelos, nós falamos dos pesadelos e ela foi tomando os florais. Foi um processo curto de terapia floral, em 3 meses ela já teve alta, ela estava sem pesadelos, foi tudo isso, foi limpo e ela passou a ter uma vida onírica saudável, a vida dos sonhos saudável, e a ter um sono bom e regenerador, né? Ela e a mãe. E aí na sala de espera, na hora de ir embora, né, dei alta para
para a garotinha e a mãe falou: olha, então agora eu vou marcar para a irmãzinha dela, porque a irmãzinha tem uma alergia que sobe da perna para o bumbum. Nisso a mais velha olha para a mais nova e cochicha, aquele cochicho de criança que cochicha alto, né? Mas ela não é de bumbum, ela é de sonho. E é isso, né? A terapia floral, ela não é, o foco dela não é o problema físico, nunca, jamais. Né? A gente vai por um outro viés, por uma outra via, mas acaba que o problema físico também pode se dissolver. E às vezes eu sugiro para a pessoa, inclusive, pingar os florais num creme hidratante ou num óleo de massagem e usar fisicamente. Né? Afinal de contas, a nossa alma está aqui encarnada. Né? Então existe sim uma ressonância entre o que acontece no corpo físico e aquilo que a alma escolheu vir vivenciar, experienciar na vida encarnada. Os florais eles se prestam tanto para o uso pontual como para o uso a longo prazo, onde um processo de cura e transformação vai se desenrolar. Né? Para o uso pontual, a pessoa às vezes pode escolher o floral para ela mesma. Né? Então ela pode estudar os livros, entrar no nosso website, tem um website que é bacana e no campo de busca a pessoa pode ir lá escrever as palavras do que ela está sentindo e aí vão aparecer listas de flores para ela ver com que ela se identifica mais. Então isso tudo são possibilidades. Ou escolher uma fórmula pronta, que já tenha pronta na farmácia para usar para determinadas questões. Então, e no uso pontual, os florais eles são muito rápidos, o efeito às vezes é imediato. Né? Às vezes a pessoa tem um trabalho de escola, por exemplo, para desenvolver, né? Que precisa entregar em tal dia e aí ela está procrastinando, né? Demorando para começar, às vezes uma tese que precisa ali ficar horas escrevendo. Então você vai e compra na farmácia aquele floral que é para foco, concentração, que ajuda você a criar, fazer sínteses, né? Ou para quem faz um trabalho criativo e começa a se sentir mais embotado, vai lá e compra um floral para criatividade, né? E os florais eles são bem pontuais e o efeito pode ser bem rápido nessas situações, né? Mas é possível também fazer um processo, né, mais longo. Eu conheço gente que toma floral e acha que aquilo é tão nutridor da sua vida que ela fica anos fazendo terapia floral, né? Vai todo mês lá na terapeuta floral e conversa e o terapeuta escolhe novos florais com foco no que está acontecendo naquele momento. Isso também pode. Né? Eu costumo pedir, as pessoas que vêm me procurar como terapeuta floral, eu costumo pedir para a gente fazer um trato, entre aspas, de pelo menos 4 sessões, 4 atendimentos. Eu percebo que no primeiro floral a pessoa já se sente muito melhor, parece que ela ganha uma certa leveza, mas aí a gente pode, se ela quiser, aprofundar, porque aí a gente vai, através das camadas da dor, do sofrimento, daquilo que a incomoda, a gente vai chegando mais perto do âmago da questão. E aí quando a gente chega, normalmente lá pela 3ª sessão, né, ou às vezes na 2ª, a gente chega ali mais fundo e ali as possibilidades de real transformação. Na 4ª sessão, a pessoa em geral já está começando a escolher novos caminhos de vida. Sabe, a transformação ela realmente ela acontece, ela se estabelece, ela é duradoura. E os florais, eles podem ser usados por todas as pessoas em todas as fases da vida. A gente dá o floral para a gestante, né, para ela mesma e para o bebezinho já dentro do útero da barriga da mãe. Né? A gente dá o floral para o bebezinho desde que ele nasce. Às vezes a mãe pensa, mas eu não queria dar as gotas diretamente para o bebê. Pode, e eu recomendo, mas ela pode pingar os florais na água do banho, ela pode pingar no óleo de massagem se ela vai fazer uma massagem no seu bebezinho,
né? E a criança já vai se beneficiando. Os bebês respondem muito bem aos florais, muito rapidamente. Então, o bebê que chora muito, se existe uma dificuldade no aleitamento materno, né? A dificuldade às vezes na criação do vínculo entre mãe e filho logo no comecinho da vida. Tantas mulheres, né, pela variação hormonal, sofrem da depressão pós-parto. Então os florais, eles são eles ajudam muito, eles são um ótimo recurso, né, que se pode tentar até antes de um medicamento mesmo. E em todas as fases da vida, as crianças pequenas, os adolescentes, né, que é uma fase tão sofrida, os florais trazem muita ajuda. Os adultos em todas as fases e até na hora da morte. Os florais, eles trazem conforto para quem vai, para quem fica. Eles trazem paz para esse momento que é tão difícil às vezes. Os florais, eles podem ser usados para as plantas, para os animais, para os ambientes. Então, os animais respondem muito bem aos florais. Eu tenho até uma ótima história de uma paciente que tinha mudado de casa. E até ela mudou para um apartamento maior e tudo, mas o gato não estava se adaptando. Então, o gato simplesmente parou de comer, parou de beber água. E aí ela me ligou aflita, eu preparei um floral, mandei entregar na casa dela. E ela falou, mas ele não vai tomar o floral, porque ele não está comendo nem bebendo, o que eu faço? Eu disse, você pinga na sua mão as gotas do floral, pega o seu bichinho e faz carinho nele. E ela trouxe o gatinho para o colo, fez carinho nele com a mão umedecida com os florais, pois não é que o gato pulou do colo dela para o chão e foi direto na vasilha beber água? É bem impressionante a resposta dos animais aos florais. Parece que tem menos resistência a mudar. E nos ambientes, nas casas, eu sempre preparo para os meus pacientes um vidrinho de spray. Além dos vidrinhos de gotas, eu preparo um vidro de spray para usar, para aspergir e borrifar no ambiente. Porque mesmo que seja um ambiente saudável, que não tenha tanta briga, tanta emoção forte acontecendo ali, a gente chega da rua, a gente traz uma carga, né? E às vezes aquela rudeza da vida lá fora, ela acaba continuando dentro de casa. Em vez de você desfrutar do carinho, da intimidade ali no seu lar, você continua defendido, né? Então os florais, eles são muito precisos, assim, aspergidos nos ambientes onde as pessoas costumam ficar mais juntas, na sala de jantar, né, na sala de estar. E traz muito benefício, melhora o humor das pessoas, melhora a relação entre os membros das famílias.